Ricardo, a primeira questão, como foi que você entra na política? Nos conta um pouco da tua história. Veja, em 2006, portanto, o ano que vem completam 20 anos, nós fundamos um negócio chamado Movimento em Direita Brasil. Ninguém falava mais de direita, né? Era um negócio assim, eu até me lembro que pessoal, a gente falava Movimento em Direita Brasil, a primeira reação era, não é direita, né? É direita. E a palavra endireita, ela é boa porque ela tem duplo significado. Ela é endireita no sentido de colocar à direita e endireita no sentido de arrumar. E aí, logo naquele ano, em 2006, eu era bem mais novo, eu tinha 31 anos de idade, eu fui me candidatar a deputado pelo PFL. Na época ainda era o PFL, né? Hoje virou União Progressista, mas lá, 4 mudanças atrás, era o PFL, que era o único partido mais à direita, que saía da arena e tal. Ele e o PDS, né? E o que aconteceu? Eu sempre, apesar de advogado de carreira e tudo, eu continuo advogando até hoje, claro que muito menor intensidade do que na época que eu era só advogado, mas nós fomos nos aproximando da política, no sentido de que quando você não participa, você perde legitimidade para criticar. Claro. Então, nosso objetivo era trazer pessoas do Movimento em Direita Brasil, através do Movimento em Direita Brasil, trazer pessoas do setor privado, das mais variadas profissões, segmentos, regiões, etc., para participar da política. Onde fosse, no executivo, no legislativo, em cargos eleitos, cargos indicados, comissionados, qualquer coisa. Para trazer gente como nós, que tem uma visão de direita, para a vida política brasileira. A direita ficou muito acuada depois do fim do regime militar. A verdade é que o regime de 64 foi muito pueril em tratar essas questões que seria uma espécie de visão de Gramsci ao contrário, né? Você ter gente de direita nas universidades, na imprensa e tal, e não se pensou nisso. Resultado, acabou o regime em 85, todas as redações, grandes editoriais, academia, né, enfim, infinidade de segmentos na arte, na educação, na cultura, tudo aparelhado pela esquerda. E aí o pessoal das Forças Armadas se intocou nos quartéis, quem era de direita ficou com vergonha, o máximo de direita que se permitia no Brasil era a ala do PSDB, né? Inclusive com quem eu acabei trabalhando, fui ser secretário em 2012, 12 para 13, 13 para 14, depois 15, 16, 16, 17, do governo do Geraldo Alckmin, que era o cara mais à direita dentro do PSDB. Meu Deus. Veja só a mudança que ele teve. Né? Mas ele mudou, não eu. Eu sou a mesma pessoa. Eu me lembro, outro dia alguém criticou, mas você foi do Geraldo Alckmin. Ele mudou, não fui eu que mudei. Claro. Eu sou a mesma pessoa. Eu tenho as mesmas ideias, claro que aprimoradas com o aprendizado que a gente tem ao longo dos anos, só o burro não aprende, mas eu tenho as mesmas convicções, a mesma linha ideológica, coerente, uma visão de direita do ponto de vista político, liberal na economia e conservadora nas questões comportamentais. Eu tenho a mesma visão que eu sempre tive. Eu me lembro quando eu fui nomeado pela primeira vez secretário no governo do estado de São Paulo, eu era secretário particular do governador, que aqui em São Paulo não tinha chefe de gabinete, então quem fazia esse papel? Do Alckmin. Do Alckmin. 2013, início de 2013, 12 para 13. A Folha pôs uma matéria de capa. Quem quiser pesquisa. Alckmin nomeia secretário favorável ao golpe de 64. Ou seja, em 2012, quer dizer, ou 13, agora não lembro. Ou seja, eu sempre tive a mesma visão. Aí eu fui candidato em 2006, 2007 fomos fazer um belo curso lá no Leadership Institute nos Estados Unidos, foi quando eu conheci, fui à casa dele, eu estive pessoalmente por um bom tempo com o Olavo de Carvalho, lá na Virgínia. 2010, isso nesse meio tempo, o Movimento em Direita Brasil atuando muito nas discussões com o MST, com o Código Florestal, com tudo isso. Debates na televisão. Começamos a partir de 2009 a fazer aqui em São Paulo o Dia da Liberdade de Impostos, que é vender gasolina sem imposto, para mostrar o tamanho da carga tributária, coisa que a gente vem fazendo desde então, desde 2009. Né? 2010 eu fui candidato de novo. O PFL tinha virado o DEM. Aí candidato a? Estadual. Em 2006 eu fui candidato a federal com um lema, que era por uma nova direita. 2006. 2010 eu fui candidato com um lema que era chega de PT. Foi o ano que o Lula elegeu a Dilma, né? Imagina, a gente já batia, todo mundo... Você falava com o empresariado, com o pessoal, mesmo assim, gente esclarecida, eles achavam o Lula bom.
Ah, não, a Dilma é executora, ela é gestora, né? Ela não é política. O fato é que a gente, desde lá de trás, antevia que ia dar problema. E dizer, não, chega de PT, vamos fazer uma campanha chega de PT. Fizemos uma campanha na época, DEM. Eu fiquei lá na 3ª ou 4ª suplência, mas sempre mantive a minha atividade de advogado. Sempre fui advogado, justamente para não depender da política. É uma coisa importante a gente não depender da política, né, Nogueira? Você, a partir do momento, Suano, que começa a ter que depender da política, o cara começa a fazer acordo com qualquer um ou topar qualquer conversa para se reeleger, porque o cara não vive fora da política. Claro. Eu tive essa preocupação desde o início. Manter a minha atividade profissional para não depender da política. Eu gosto de política, me dedico muito à vida política, mas com as minhas ideias e as minhas posições. Se as minhas ideias e as minhas posições, porventura, não forem as prestigiadas e eu eventualmente não for eleito para qualquer cargo que eu concorrer, toco minha vida no setor privado tranquilamente. Agora, eu não vou me aliar a ideias, pessoas, visões, sejam elas quais forem, só para continuar a ser nomeado ou ser eleito, tal, não sei o quê. Muito bem. Fui candidato, depois fui, como eu contei aqui, secretário particular do governador, depois fui secretário de Meio Ambiente do Estado, e aí fui candidato a deputado federal em 2018, pelo Partido Novo. E na época o Partido Novo não era nada do que é hoje. Ao contrário, era bem pior, né? O partido hoje está muito bem ajeitadinho. Um partido de gente honesta, que tem uma visão de direita, liberal na economia, conservadora. Tem alguns ainda da época do Amoedo? Tem, mas é minoria. A maioria, quando o Amoedo foi expulso do partido, esse pessoal com uma visão, eu brincava que era um PSDB pintado de laranja com uma roupa da Rede, né? Esse pessoal saiu fora do Novo. Eu fui ganhar em 2018, tive 36 mil votos, mais ou menos, 36 e alguma coisa. Fui o primeiro suplente, primeiro entrou o deputado Poit, o Vinícius Poit, depois entrou, em segundo lugar entrou a Adriana Ventura, que ainda é deputada, minha colega lá, e terceiro o Alexis, que depois não se reelegeu, mas foi um grande deputado. E eu fui o primeiro suplente, estava pronto para tocar minha vida na advocacia, como eu falei aqui, não, sem drama. Claro, eu queria ter sido eleito, mas não fui, não tem problema. E até foi engraçado, porque o pessoal, essa história eu posso contar aqui, o pessoal falava assim para mim, olha, você é um baita candidato, mas nessa porcaria de partido eu não voto. E aí o pessoal que era do partido, que tinha essa visão do Amoedo, falava assim, não, o Salles não, porque ele é um bolsonarista infiltrado dentro do Novo. E não, eu apanhei então dos dois lados, porque os que eram de direita firme não queriam votar no Novo por causa do Amoedo, e os que eram do Amoedo não queriam votar em mim, porque apesar de eu estar no Novo, diziam que eu tinha a cara do Bolsonaro, como de fato sim, fui ser ministro dele, ele me convidou para ser ministro do Meio Ambiente, e foi aí que nós estreitamos os vínculos. Eu não conhecia o Bolsonaro, pessoalmente. O que me qualificou, inclusive, foi porque eu tinha sido secretário de Meio Ambiente aqui em São Paulo, no governo do Alckmin, e feito tudo que eu fiz como ministro. Combater as ONGs, a esquerda, explicitar essa hipocrisia toda e tal. E aí fui ser ministro do Bolsonaro, fiquei lá até julho de 2021, saí do governo, fui para a imprensa, fui participar de debates, enfim, programa, fui ser comentarista. Depois me elegi deputado federal em 22 pelo PL. Fui o terceiro mais votado aqui no estado de São Paulo, o quinto mais votado do Brasil, tive 640 mil votos, que é uma eleição muito importante, uma votação muito importante. Mas o lado centrãozão, fisiologista, patrimonialista do PL, que é comandado pelo Valdemar, é muito poderoso aqui em São Paulo, porque o Valdemar é de São Paulo. Então, o Bolsonaro é até mais preocupado, tem uma visão mais próxima do pessoal do Rio. Aqui em São Paulo, nem tanto. Então, resultado, na eleição municipal, que o Suano se referiu há pouco, eu acabei sendo preterido pelo Valdemar em razão das alianças que ele tem com o Nunes. Né? Inclusive, tinha secretaria, tinha cargos, enfim, uma gestão orçamentária gigantesca, ou seja, dinheiro para todo lado. Comigo, o cara sabe que não tem esquema. Então, se não tinha esquema comigo, eu não servia. Né? Eu peguei e falei, bom, não posso ser candidato agora, mas vou poder ser candidato a algum outro cargo para não ter que ficar beijando a mão de centrão. E pedi para sair do partido, fui para o Novo, voltei para o Novo, agora um Novo já sem um Amoedo, um outro partido, completamente diferente. O Novo hoje é um partido renovado, sem essa turma toda do mimimi do Amoedo aí. E eu acho que é um partido que vai ter um excelente desempenho eleitoral nas próximas eleições.
Inclusive tem um pessoal brincando aí, dizendo, o Eduardo pode ser que venha para o Novo e tal. Seria muito bem-vindo, inclusive, o Novo. O Eduardo e eu. Eduardo Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro. Não há convite, isso foi, eu acho que circulou na internet. Mas se ele quisesse, eu tenho certeza que ele seria bem-vindo, porque ele e todo mundo que é da direita honesta, né? Aqueles que se dizem de direita para pegar voto da direita, mas não são, não tem uma história como essa que eu contei aqui, esses não são bem-vindos. Agora, Ricardo, vai ser candidato a senador? Pois um dos motivos que eu precisei sair do PL foi, depois de ter sido frustrado para prefeito, eu falei, não posso passar essa de novo. Tomar essa rasteira de novo. Então, fui para o Novo com o seguinte combinado. Eu posso sair a deputado federal, a reeleição se eu quiser, ou estadual se eu quiser, enfim. Mas o foco é eu ser candidato ao Senado nessas próximas eleições e, eventualmente, deixar bem claro, se o Tarcísio não for candidato à reeleição, for candidato a presidente, aí eu posso ser candidato a governador aqui no meu estado. Eu fui secretário mais de uma vez, deputado federal, ministro e tal. Então, eu conheço o estado de São Paulo na palma da mão e tal, me sinto absolutamente qualificado para isso. Mas só na hipótese do Tarcísio não concorrer à reeleição. Se ele for à reeleição como governador, aí minha candidatura é para o Senado. Suano, quer fazer uma pergunta? Gostaria de fazer várias. Então manda. A primeira delas, a primeira, eu gosto de fazer duas considerações que demonstram a tua linha. Você foi o primeiro cara no Brasil a falar da podridão que existia com relação aos contratos, aos acordos com a USAID. Você disse, cancelarei tudo. Eu lembro que na época vieram bater em você e quando me perguntaram, eu sou de relações internacionais, a primeira coisa que eu falei, eu disse, não, é o cara que está entendendo o que está acontecendo. Independente da USAID estar trabalhando com questões para o mundo inteiro, que envolve, são investimentos, ele foi no ponto certo, que a USAID agora é um braço daquela gentalha lá nos Estados Unidos para deformar e simplesmente ampliar culturalmente. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Já. E a outra, que é uma frase que para mim mostra muito a tua linha, uma frase que eu não esqueci. Tá? Você disse, não vou dizer qual foi o contexto, quem com porcos anda, farelos come. Isso mostra a tua linha. Você não se mistura. Talvez por isso, talvez tenha uma certa reação de alguns grupos, mas talvez por isso mesmo é que você pode representar uma esperança, seja no governo, seja no Senado. A tua linha é definida. E você não tergiversa nem se vende. Isso, para mim, é fundamental. Gostaria que você falasse sobre esses dois pontos, se for possível. Claro, falo com prazer. Bom, com relação ao USAID, nós identificamos, tanto no Fundo Amazônia como em vários outros contratos, a forma como esses organismos internacionais agem. Eles escolhem os programas que eles querem, os parceiros com quem eles querem trabalhar, as pessoas para quem eles querem dar salário, ou seja, eles mandam dinheiro para o Brasil, mas no fundo é para executar o que eles querem, não o que o Brasil quer. E para eles é confortável pelo seguinte, se der problema, aparecer escândalo de corrupção, desvio, etc., eles dizem, não, eu não dei dinheiro para a ONG, ou para fulano de tal, para esse acadêmico, ou para aquela entidade, eu dei dinheiro para o governo brasileiro. Então ele usa o governo brasileiro para dar um ar, uma carapaça de legitimidade e proteção da integridade daquele acordo, daquele contrato, daquele convênio, e a gente acaba fazendo um papel de barriga de aluguel. Ou seja, se der errado é meu nome e meu CPF que está na reta. E se der certo é um desastre para o Brasil, porque o conteúdo, no mais das vezes, é péssimo. No caso da USAID, nós fomos forçados, a palavra é essa, forçado, a pelo menos aceitar um contrato. Eu falei, tudo bem, eu aceito o contrato, mas eu vou dizer quais são os termos. Eu vou dizer para onde vai o dinheiro, quem vai estar habilitado a receber e que tipo de trabalho vai ser feito. Foi uma briga sem fim, uma briga do inferno. No final eles toparam. E nós fizemos, de 12 que eram os propostos, fizemos só um, que era para pagamento por serviços ambientais para pequenos produtores rurais, ou seja, o cara que conservava APP, a área de preservação permanente e reserva legal, recebia uma remuneração pela área que ele conservava, ao invés de simplesmente conservar de graça, que é o que acontece Brasil afora em razão das obrigações do Código Florestal. Então foi o único caso que a gente topou, e topou porque foi do nosso jeito. Senão, não teria feito. Mas vários outros nós travamos e por isso que deu aquela gritaiada toda. Vocês se lembram, a briga toda em torno do Fundo Amazônia e tudo mais. Com relação à minha postura, eu entrei na política para fazer as coisas que eu acredito. E acho que tão negativo, tão pernicioso quanto a mentalidade de esquerda, que eu acho péssima e sempre combati, tá aí a minha história, 20 anos de movimento em Direita Brasil,
eu acho tão ruim quanto o sujeito corrupto. Corrupto, para mim, é tão ruim quanto o esquerdista. E o que acontece, e eu bato sempre nesse ponto, o que acontece quando você se envolve com o centrão é que você abre espaço para os corruptos se elegerem com seus votos. E aqui é preciso fazer uma distinção, Suano, e a todos os colegas, do que é centro e do que é centrão. São coisas diferentes. A pessoa que, do ponto de vista de escolhas políticas, ela não é nem muito de direita e nem muito de esquerda, ela tem uma visão de centro. Ok, é uma escolha dela. Não tem nenhum problema em relação a isso. Né? São pessoas ditas assim, menos radicais, ou gostam de se rotular como mais equilibradas e tal, mas é uma visão política que não tem nenhum problema. Não é a minha. Eu sou um cara de direita, ponto. Eu não sou um cara de centro-direita. Eu não gosto dessa lavagem de imagem, de dizer, não, eu sou centro-direita. Não, eu sou um cara de direita, sempre fui. E há pessoas que são de centro, ou que são de centro-direita, e tá bom, não tem problema. Política você conversa, lá na Câmara a gente conversa com os que são de centro-direita, de centro puro, de centro-esquerda, e os que são até de esquerdão. Eu converso lá com o Chico Alencar do Rio de Janeiro, do PSOL do Rio de Janeiro, que é um cara que, embora eu discorde dele de 99% das coisas que ele pensa, é uma pessoa correta, não é desonesto, não é bandido. Então você consegue conversar com ele. O problema são os bandidos da política. E aí entra a palavra centrão, que é diferente de centro. Centrão é o pessoal que está sempre grudado nos governos, pedindo cargos em estatais, pedindo emendas, indicando gente, para fazer esquema, para roubar o dinheiro da educação, do transporte, da segurança pública, dos hospitais, da saúde, da moradia. E é por isso que o Brasil está nessa porcaria. Quer dizer, você misturou uma visão equivocada de mundo, do ponto de vista conceitual, teórico, filosófico, que é a visão de esquerda, com gente corrupta, que por vezes são corruptos de esquerda e às vezes são corruptos apolíticos. O cara vai ser corrupto com quem ele tiver perto. Se o governo for de direita, ele vai querer ser corrupto junto com esse governo. Se o governo for de esquerda, ele vai querer ser corrupto junto com esse governo. E esse tipo de gente eu quero longe de mim. Longe. Porque cada vez que eu vejo uma família passando necessidade, eu sei que o cara que gere a pasta da habitação está lá roubando as casas que deveria estar indo para essas pessoas. O cara lá da agricultura que está roubando dinheiro das estradas rurais que nunca são feitas a contento. O cara que está roubando dinheiro do INSS. O cara que está roubando dinheiro da Petrobras, que eu, por mim, já tinha privatizado tudo. Esses caras são péssimos e esses caras se apoiam nos nossos votos para se eleger. Basta ver, eu digo isso com tranquilidade, pode conferir quem quiser. Olha a chapa de deputados federais que foram eleitos do PL em São Paulo na eleição de 2022. Quem foram os deputados mais votados? Em primeiro lugar, Carla Zambelli, 940 mil votos. Segundo, Eduardo, 740. Terceiro, eu, 640. Depois cai lá para baixo, 200 e qualquer coisa. Os caras do centrão fisiológico, a turma do Valdemar, para falar o português claro, é cara de 70 mil votos, 80 mil votos, 90 mil votos, ou seja, eles foram eleitos com os nossos votos. Claro. Quer dizer, o cara que acabou votando no 22, o partido da direita e tal, elegeu os caras que hoje estão votando no PT lá na Câmara dos Deputados. Votam no governo, votam com o governo, tem cargos no governo. Se bobear, vão votar contra a anistia. Então veja que quando a direita se instala dentro de um partido tradicionalmente fisiológico do centrão corrupto e tudo mais do Brasil, você está fazendo filho na barriga dos outros. Essa é a verdade. Para cada um deputado de direita que a gente elege 2 do centrão corrupto fisiológico. Não tem cabimento.